que se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Glória a Deus. Aqui nós podemos observar que Jesus está dizendo que para nós ter o privilégio de entrarmos no reino dos céus, nós precisamos nos tornar como crianças. Mas você pergunta, Rayane, como assim me tornar uma criança? Porque, geralmente, quando fala de criança, você só pensa em ser muito novo, ser imaturo. Mas aqui, quando Jesus está falando sobre nós nos tornarmos como criança, ele está querendo dizer que dessa inocência, sabe? Dessa pureza que a criança tem. Algumas virtudes que as crianças apresentam, que nós podemos observar. É a alegria. É muito fácil de você fazer uma criança feliz, fazer uma criança ficar alegre. Você dá um doce, dá um brinquedo e ela sai pulando, sai sorrindo. E é isso que nós temos que aprender a nos alegrar no Senhor, as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Outra coisa que nós podemos observar como virtude das crianças é a questão elas confiam no pai, sabe? A confiança que elas têm no pai e na mãe. Nós também temos que confiar no Senhor da mesma forma. Você pode observar quando um pai ele pega a criança e ele joga a criança assim para cima e a mãe fica com o coração até gelado, mas a criança está sorrindo, está se divertindo, está feliz. E é assim que nós temos que confiar também em Deus, saber que o que Ele está fazendo é o melhor para a nossa vida, saber que aquilo que Ele tem para nós é muito melhor do que o que nós podemos imaginar, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Aleluia. E se nós for observar que ele vai dizer que aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. As crianças, geralmente, elas são humildes. Você não vê criança aí disputando, sendo orgulhosa, querendo ser melhor que a outra, não. Elas se divertem, brincam, estão juntas, porque essa é a pureza, essa é a inocência, essa é a essência que Deus quer que nós tenhamos também. Que nós sejamos crianças perante a Ele, que nós sejamos crianças perante a presença dEle. Ou seja, criança é um exemplo, que nós possamos nos tornar criança na presença de Deus, para que nós possamos cada dia mais diminuir, para que Ele possa crescer na nossa vida. E eu quero aproveitar, e deixar também um conselho para você que é pai, que é responsável por uma criança. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Provérbios, capítulo 22, no versículo 6. Ensina ao seu filho o caminho que deve andar, e quando crescer, ele jamais se desviará dele. Esse é um conselho que está sendo dado para os pais, para você que é pai, mãe, avô, tio, responsável por uma criança. Você tem que educar, você tem que ensinar, é sua responsabilidade, é o seu dever ensinar a criança aquilo que ela deve aprender ao longo da sua vida, para que quando ela crescer, ela se torne alguém que vai te dar orgulho, ela se torne alguém que não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Se você ensina, se você cria o seu filho, a sua criança nos caminhos do Senhor, ensinando a palavra, ensinando o que é certo, ensinando a ele a ter caráter, ele não vai se desviar desse caminho, e quando ele crescer, ele vai ser um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher de confiança, aquele que todo mundo vai poder chegar, vai poder conversar, vai poder confiar. E você vai ver que aquela educação que você deu foi a melhor possível. Você como pai, como mãe, ensina a sua criança, ensina a palavra de Deus, ensina o caminho certo, ensina a andar na verdade. Porque hoje em dia são milhares e milhares de coisas que o mundo tem oferecido às nossas crianças. Porque nós falamos assim que a criança é o futuro do Brasil, mas essas crianças hoje que são muito influenciadas, o mundo tem muita coisa a oferecer, geralmente as crianças saem, vão para a escola, e você não sabe o que está acontecendo lá. Chega lá, ela se depara com uma má amizade, com uma má influência. Mas se você ensinar o seu filho, se você for a base dele em casa, você, família, cuida do seu filho e seja base para ele, para que quando ele chegar na rua e se deparar com uma situação, com uma má influência, quando for oferecido para ele algo que ele não deve aceitar, ele com certeza vai lembrar do que você falou, vai lembrar da criação que ele teve. E assim o seu filho não vai se desviar daquele caminho que você ensinou. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor e vamos orar por essas crianças, apresentando as crianças de todo o Brasil, de todo o mundo.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui. Meu Deus, amanhã nós vamos comemorar o Dia das Crianças. E eu te peço que o Senhor vá de encontro e abençoe cada criança que está nos assistindo, cada criança desse país, meu Pai, cada criança desse mundo. Meu Deus, o Senhor sabe quantas crianças agora estão passando fome, quantas crianças agora estão, meu Pai, precisando de um cuidado, precisando, meu Pai, da tua atenção, do teu amor. Meu Deus, vai de encontro